E também amanhã a final do futebol feminino, amanhã meio-dia, Brasil e Estados Unidos. Jogão de bola, jogão. E esse jogo, Tulhão, eu tô achando interessante. Ontem eu tava batendo a minha bolinha e tal, lá onde a gente joga, no clube, e várias pessoas, cara, combinando de assistir o jogo amanhã. Pô, galera, vamos chegar aí mais cedo, tomar um negocinho e tal. O jogo é meio-dia, né? Meio-dia, então, pra você chegar no jogo já, né? Vamos chegar aqui pra fazer o esquenta e tal, umas 8h30 a gente se encontra e tal. 8h30, velho? O jogo é meio-dia. Café da Oito e manhã, né, meia André? Café da manhã. 8h30 eu chego carregado pro jogo, velho. Não vou saber se a Marta foi escalada ou não. Temos que ir devagar. Vamos 11 horas, né? Chega 15 para as 11, 11 horas de estampa a primeira e a gente... Então, mas muito legal. E até vai ter um telão no Museu do Futebol, no Pacaembu, que é bem emblemático também. O dia não vai estar legal aqui em São Paulo, muito provavelmente, porque, enfim, já tá bem feio. Final de semana, previsão de chuva, de tempo frio. Mas, quem quiser ir assistir o jogo no telão do Museu do Futebol, amanhã Brasil e Estados Unidos, e continua a polêmica. E a Marta? Tem que ser titular ou não? Você já pensou mais sobre o tema, ô Tulhão? André, naquele dia eu acabei não tendo possibilidade ali de falar, né? Vocês estavam debatendo. Eu acho que ela deveria ficar no banco. Eu acho. Eu acho que ela teria mais utilidade nesse sentido pra gente ter uma grande arma pra possivelmente mudar ali o jogo. E a gente teria a possibilidade também de ter a Marta com uma intensidade diferente, né? Porque se a gente começa com ela, querendo ou não, tem que dar uma administrada ali e a gente acaba perdendo um pouco nessa intensidade que tem marcado aí essa virada de chave da seleção. Se ela joga, por exemplo, 30 minutos, ela tem condição de quê? De não deixar essa intensidade cair. Então eu prefiro começar com a Marta no banco e colocá-la no segundo tempo. É o que eu faria se eu estivesse no lugar do Arthur Elias. Eu tenho certeza absoluta que a Marta tá de boa com isso. A gente tem visto aí declarações dela em redes sociais, né, comentários que ela tem soltado, porque tipo assim, dando cutucada em quem tá falando como se ela não estivesse de boa com isso, né? Porque ela está sim de boa. Ela ressaltou, né, fez questão de ressaltar que é um grupo, cara, que não é sobre ela essa final. A final é sobre o Brasil conquistar o ouro e não sobre a Marta possivelmente conquistar o ouro. E assim tem que ser encarado. É um esporte coletivo. Não é igual, por exemplo, acabou a prova do Isaquias agora há pouco. Então, a Marta é uma grande líder desse grupo e ela sabe disso e ela tá encarando dessa maneira. E eu acho que o Arthur Elias, nesse momento, vai pensar dessa maneira também. Eu ficaria surpreso se a Marta começasse o jogo. Eu acho assim, ó. A Marta, ela pisou na bola no jogo contra a Espanha. E ela sabe disso. Ela sabe, o Arthur Elias sabe, as companheiras sabem. E ele falou na entrevista dele, numa entrevista, acho que faz uns 2 dias, ele falou, cara, aqui não tem passar a mão na cabeça. Ninguém passou a mão na cabeça dela. Ela foi chamada a atenção, ela foi... Mas assim, conseguimos sobreviver e classificar, mesmo com a derrota para a Espanha, mesmo com uma jogadora a menos. Esse jogo, inclusive, o Brasil perdeu. O Brasil dependeu de outros resultados para classificar. Dito isso, a Marta, ela jogou bem, tá? Sim. Até o momento que ela foi expulsa, ela estava jogando bem a Olimpíada. E nos outros jogos, ela foi importante. Ela deu uma assistência belíssima, inclusive no primeiro jogo, gol da vitória. Ou seja, se não fosse a Marta, provavelmente nem classificado o Brasil teria conseguido. Teria conseguido. A verdade é essa. Sim, a Marta não tem um histórico de indisciplina, a Marta não tem um... Então, cara, o que eu acho é o seguinte que o Arthur Elias tem que fazer. E o natural, eu falando aqui de longe, eu não colocaria a Marta desde o início. Não colocaria. Eu deixaria o time que vem jogando bem aí contra a França, contra a Espanha. Um time de muita intensidade e tal. Mas o Arthur Elias, ele tem um estilo de dirigir, de ser técnico, de comandar, que ele muda bastante o time. Ele não tem aquela história do... Não, tem aqui as minhas 11 e... Ele muda de acordo também com o adversário, ele... né? Então, o que eu recomendaria para um cara que nem pediu a minha recomendação e tá longe disso de pedir a minha recomendação, o Arthur Elias,
mas eu aqui de longe, na live, junto com a galera do chat, junto com você, Tulhão, o que eu recomendaria diante da minha carequice e, enfim, faça a sua melhor estratégia, aquilo que você está pensando para o jogo, sem levar em conta que ela não estava nessas 2 últimas partidas. Sem levar em conta que ela pisou na bola. Ela pisou na bola, ela sabe, ela já deixou de jogar 2 partidas importantes. Então agora, velho, para sua estratégia, é melhor a Marta começar o jogo? Tem gente, Túlio, e você tem razão, ela, de repente, ela pode entregar com intensidade uma carga limitada de minutos. Tem gente que prefere que essa carga seja entregue a partir do início do jogo, porque na hora que cansar você troca, você vai até onde dá, porque quando você coloca uma atleta, às vezes vai faltar carga, às vezes vai faltar, às vezes vai sobrar, né? Então você não sabe. Então, começa, vai desde o início, tem que entender como é que tá no grupo, como é que a Marta tá ali no grupo. E agora mesmo eu tava vendo uma declaração de uma jogadora norte-americana falando, pô, cara, a Marta é referência pra todo mundo aqui. Não fosse a Marta, o futebol feminino não teria esse desenvolvimento, enfim, não seria o que é hoje. Então ela tem muito respeito. Ela pode intimidar tecnicamente as jogadoras adversárias dos Estados Unidos. Ela tem muito respeito nos Estados Unidos. Então, Arthur Elias, faça o melhor para sua estratégia. Eu acho que o Arthur, né, Tulhão, ele já calou a boca de muitos críticos. Eu acho que se perder, é evidente que vários vão falar e vão... Porque assim é no nosso futebol. Mas ele já calou a boca de muitos críticos. A seleção brasileira, eu acho que está diante dos nossos olhos. Ela realmente teve um salto. Acho que foi importante a passagem da Pia. Talvez tenha sido mais longa do que deveria e tal. Mas eu acho que foi importante. Trouxe uma... A Pia era uma técnica com muito nome, com muito... Mostrou, olha, estamos nos importando com a seleção, estamos trazendo uma técnica com... Talvez tenha ficado muito tempo, né? O trabalho já dava sinais de esgotamento. Mas o Arthur Elias foi chamado, um técnico vitorioso no futebol brasileiro, um técnico que é respeitado no futebol brasileiro, cheio de títulos, de currículo, né? Então, assim, e ele tem as estratégias dele, a maneira de dirigir a equipe, que muita gente não concorda, mas eu acho que já deu provas de que funciona, né, Túlio? Ele é um cara super campeão na categoria. André, ele é o técnico, posso estar equivocado aqui, mas acho que ele é o técnico mais vitorioso do futebol brasileiro feminino da história, né? Assim, é um negócio fantástico mesmo. Ele chegou com muito merecimento e talvez até deveria ter chegado antes, né? Você falou aí que a trajetória da Pia teve ali, foi meio arrastada no final, né? Talvez ela devesse ter saído antes, enfim. Acho que foi importante, sim, o choque de gestão, vamos colocar dessa maneira, assim, de uma técnica de fora, com outra escola, outros ensinamentos, outros costumes. Acho que foi bom, sim, para o Brasil. Mas assim, você falou das mudanças do estilo, aí teve até um comentário aqui que falou, ó, em time que está ganhando não se mexe, mas você foi perfeito. O Arthur Elias gosta de mexer, ele usa jogadores específicos para adversários específicos. Então, o Arthur Elias não é fã desse comentário aí do chat. Ele acha que em time que está ganhando você se mexe sim, para melhorar ainda mais. Então, pode ser que a Marta comece o jogo. Infelizmente, o discurso de quem quer criticar já está pronto. Se a Marta começar, vão falar que ela deveria ter ficado no banco. Se ela ficar no banco, vão falar que ela deveria ter começado. Ser engenheiro de obra pronta é muito fácil. Então, não seja essa pessoa que vai criticar exatamente o oposto do que o Arthur Elias fizer. E assim, sobre a Marta ainda, tem um ponto que é importante que a gente não falou, que é a Marta, por conta da suspensão, por conta da expulsão, ela vai estar descansada também, né? Acho que é um ponto relevante para a gente também analisar no gás que ela vai ter, né? Na minutagem que ela vai ter disponível para jogar num nível de intensidade acima, né? Porque, vamos lá, é uma final, então você não tem que pensar de jeito nenhum de se segurar, então ela vai poder dar tudo dela em campo. Ela tá descansada, 2 jogos que ela não joga. Então, pode ser interessante ali essa possibilidade que você falou, de às vezes começar com ela, falar para ela, olha, joga correndo o máximo que der, quando você esgotar, a gente vai te tirar. Mas eu ainda assim prefiro a segunda alternativa. Se ela tiver mais minutos, se ela tiver
uma minutagem mais elevada disponível para jogar nessa intensidade mais alta, aí você coloca no intervalo. É porque eu acho que nesse momento que o time conseguiu se sobressair sem ela, eu acho que seria mais interessante não colocar toda essa pressão nisso, entendeu? Eu acho que o retorno dela ia ser talvez ruim pro psicológico da seleção ali desde o início. Eu acho, é uma opinião assim, no puro achismo, Sim, sabe? sim, sim, sim. Cara, vai depender ali do feeling do Arthur Elias, vamos ver. Ela deve estar numa vontade, cara, pela bobagem que ela fez, ter ficado de fora 2 jogos e meio por conta da bobagem que ela fez. Ela deve estar com uma vontade, cara. É a última chance dela de ganhar uma medalha de ouro. Tem gente que tem a seguinte tese, Tulhão. Quando você não sabe quantos minutos ela pode te entregar, porque isso a gente não tem como saber, né? Quantos minutos exatamente. A gente não sabe se vai ter prorrogação, se não vai. Os acréscimos Então, estão absurdos, né? Então, tipo assim, além de prorrogação, você tem que pensar na prorrogação dentro do tempo normal. pois é. Então tem gente que tem a estratégia que é a seguinte: quando você sabe que você vai ter uma minutagem limitada, você começa com ela, porque você sabe que você vai fazer uma substituição. Se você coloca ela durante o jogo, talvez você tenha que fazer duas, porque talvez o gás esgote antes da hora. Mas aí eu Então, acho que não, mas aí eu acho que não é o caso, entendeu? Porque a Marta tá em atividade, ela tá em plenas condições de fazer de fazer um jogo inteiro. Então, se você coloca ela durante o jogo, eu tenho poucas dúvidas de que, salvo uma lesão, ela conseguiria terminar até mesmo a prorrogação. Então, acho que nesse caso específico não é uma preocupação, entendeu? Se fosse um jogador que tá voltando de lesão, que você sabe assim, não, ó, esse cara aqui tem 15 minutos, 20 minutos, senão ele vai se machucar, ele vai estourar e se fosse esse caso, eu acho que seria por aí o pensamento de, é melhor começar. Só que a Marta tem condição de jogar uma partida inteira, ainda mais vindo dessa condição que eu falei de 2 jogos fora. Então, por isso que eu acho mais confortável colocá-la no segundo tempo. Arthur, faz o que você achar que for o melhor. Vamos torcer para dar certo. É um feeling. Eu acho que a Marta vai jogar, seja de início, seja em algum momento ela vai estar em campo. E eu acho que ela vai surpreender muita gente. Acho que ela vai fazer uma das grandes partidas aí da carreira dela para fechar com chave de ouro. Pelo menos essa vai ser a minha torcida.